Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um podcast Cristão de Quebrada, 20 de novembro. Temos que relembrar, né? A liberdade do negro, dia da consciência negra. E estamos com duas figuras ilustres hoje aqui no nosso podcast. Eu, Everton, Gabriel, Bim, Ederson. Convidamos o nosso irmão aqui da Igreja B, Cidade Tiradentes, Nivaldo, para representar o dia da consciência negra. Um salve para o DJ Clayton Rasta, lá de onde? Salvador, Salvador é ele? Salvador. É Salvador? Eu acho que não é não, depois a gente puxa se a gente tiver. E pastor? Walter Celestino. Walter Celestino. Do Brasil para Cristo. Do Brasil para Cristo, para a gente continuar falando do que a gente já vem falando segundo Alistair Margreff hoje. Nós falamos segundo Gruden, segundo Erickson sobre as últimas coisas, né? Isso. E 20 de novembro, relembre da liberdade do negro, né? Exato. Há pouco mais de 100 anos é que existiu a liberdade dos negros no Brasil, e é pouquíssimo tempo, né? Para que essa consciência racista saia da nossa sociedade, e tudo isso também tem a ver com o final dos tempos. Então hoje nós vamos discutir um pouco, certo, Nivaldão? Nivaldo tá hoje, não sei se é negro, o Santos aqui, ó, vamos tocar o tambor hoje, fazer aquele samba, sorriso negro, A camisa desse um cara. abraço negro. Mostra a camisa da Jamaica lá. Salve pra Jamaica, o pessoal fala que tudo é lento na Jamaica, mas o corredor mais rápido do planeta Terra é da Jamaica, Usain Bolt. Salve pra Jamaica, tamo junto no Cristão de Quebrada. Então, pastor Walter, tem ouvido muitas coisas aí na sua igreja, né, pastor, sobre o final dos tempos, ou não tem ouvido mais, pastor? Como que tá esse negócio? Lá no Brasil para Cristo, nós temos um pastor lá que chama Antônio, e ele gosta muito disso aí, rapaz. Não tem um momento que a gente não está junto, né? Que ele não escutamos. puxa esse assunto, que ele gosta muito. Acho que esse é o Então a tema. gente está sempre falando sobre isso, né? Acho que esse é um tema que instiga não só as pessoas de dentro da igreja, mas também de fora, né? Sim. Por isso que é muito comentado. É verdade. Tem ouvido alguma coisa aí no trabalho sobre essas paradas do final dos tempos aí, ô Nivaldo? Muitos comentam, né, desse final dos tempos. Uns acreditam verdadeiramente que o final dos tempos seria na vida de Cristo. E aqueles que não são conhecedores da palavra comentam que o final dos tempos isso não existe e o mundo acaba-se para nós quando morre, né? Isso. Então, isso aí a gente tenta mostrar para eles na Bíblia que isso é diferente. Não é que o mundo se acaba quando a gente morre, porque é uma nova vida que nós vamos viver, né? Então tem aquelas duas vidas, a vida eterna com Cristo e a vida eterna também com o adversário, né? Com o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, né? Então isso é uns comentários que surgem muito. E fica difícil para esses que não são conhecedores da palavra acreditar nesse final dos tempos, né? Para eles não tem nem como a gente ficar discutindo esse assunto. As pessoas, ô pastor, você ia falar? Desculpa. Tem umas previsões lá em Mateus que diz que apareceriam alguns sinais no céu, né? A gente já está tendo sinais no céu. Sim. As pessoas aí no senso comum, né, no popular, no Brasil principalmente, que nosso país ele é regado e educado pela televisão, agora mais recente aí no Brasil, as séries, é o que está educando o povo, né? E isso é um problema, porque as pessoas, o pastor já deve ter ouvido, que as pessoas defendem, os populares defendem que o inferno já é aqui. Sim. O senhor concorda com isso, pastor? Meu pai, não concordo não, mas que é um pedacinho é mesmo, né? E o sofrimento que o povo passa, né? Principalmente o povo menos favorecido, é uma vida muito difícil. Eu não acredito que seja um inferno, né? Mas é uma vida difícil que as pessoas passam, né? E a gente que é cristão, a gente tem que ter esse olhar, né, de compaixão, e a gente percebe isso mesmo, que as pessoas sofrem bastante, mas além de sofrer, não é só o sofrimento, né? Eu vejo as pessoas falar muito que o pobre, ele, mesmo sendo pobre, ele é feliz, né? A Copa tá aí pra isso. É romântico, Eles falam, por exemplo, uma pessoa que mora em comunidade, eles são muito solidários, né?
Eles gostam Um ajuda o de um ajudar o outro. Dificilmente as pessoas passam necessidade, né? Porque eu não sou rico, né? Mas a gente, como estudou, a gente tem um poder aquisitivo melhor e tal. Mas eu lembro que eu era menino e a gente passava alguma necessidade, porque eram muitos filhos, né? Os pais têm muitos filhos. E a gente ia na casa dos vizinhos, né? Buscar café quando acabava, arroz, feijão, né? Também E passei, ninguém passei. negava, né? Se a gente ia buscar, só já vinha com a canequinha, já dava, né? Mas eu acredito que a pergunta que você falou, né? O inferno não é aqui, não. A palavra fala sobre o inferno e é muito caro, né? Inclusive eu tenho ouvido uma pessoa falando esses dias que o inferno, na verdade, se a gente olhar por isso que ele falou, que o inferno é a ausência de Deus, né? A pessoa que vive sem Deus, ela já está no inferno, né? Por optar por viver a vida dela, né? Não a vida que Deus tem pra gente, né? Santo Agostinho defendia É isso, isso que né? acontece. Santo Agostinho defendia que a ausência de Deus é a presença do caos, né? Sim. A presença do caos é a ausência de Deus, é isso mesmo. Isso é terrível, né? Concorda, irmão Nivaldão aí, ó, que é Miliduca Batistá? Assim, quanto esse comentário que fala assim, o que o inferno é aqui, meu amigo, a gente quando passa a ter o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos ver que o inferno não é aqui. E se verdadeiramente o inferno fosse aqui, a gente nem fazia muita questão de tentar trazer o irmão para fazer parte da família de Cristo. Porque é razoavelmente suave em relação do que diz a Bíblia, né? Então é um sofrimento muito tremendo que dá medo até para nós que somos cristãos. Então nós temos que viver mais vigilante, procurando se aproximar mais de Deus a cada dia, para que nós possamos ficar cada vez mais distante do verdadeiro inferno. E o pastor Walter, quais são os prenúncios do fim do mundo? O senhor saberia falar assim, tipo de cor? Sim, a palavra, né, ela traz toda essa informação para a gente. E Jesus, quando esteve aqui, ele não deixou a gente perdido, né? Porque se a gente vir para o Evangelho e está perdido, está errado, né? Porque o Evangelho, ele traz o que? Ele traz as boas notícias, que é, na verdade, Jesus e o Evangelho de Cristo, né? Mas ele traz as informações que a gente precisa, né? Contra o passado, o presente e o futuro. Né? Então, a palavra vai trazer toda essa informação que o Edson perguntou, né? O que os prenúncios do fim do tempo? A palavra vai dizer que é a multiplicação da ciência, a fome, a falta da fé, né? Hoje nós estamos na falta de fé. Então, a palavra pregada pela irmã foi essa coisa de crer em Deus, confiar em Deus. Mas as pessoas vêm na igreja e não acreditam no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar, né? E essa falta de fé também nos últimos tempos, né? A palavra tem dito, o próprio Jesus. Muitos se apostatarão da fé. Exato. Quando ele voltar a encontrar a fé na terra, né? Essa é uma pergunta importante que Jesus fez. Quando Jesus voltar a encontrar a fé na terra, e aí? Agora, nós estamos falando últimos tempos, agora eu vindo para a igreja aqui, igreja, nós somos igreja. Né? E eu passei ali e vi uma coisa assim pitoresca, né? Falei, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Hein? Eu ia descendo assim da minha casa, vim para cá, e no meio da rua estava um camarada assim vestido, quase parecendo padre, né? É uma roupa assim, toda branca, e aquela parte da frente assim, que vai assim em volta, né? Depois eu virei assim pro lado, tinha uma rua, e aí tinha uma porta aberta com essas pessoas tudo vestidas assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas tava igreja a placa? Eu não deu tempo de eu ler, eu fiquei curioso, vou passar lá agora e ler. Mas com certeza deve ser alguma igreja que o cara teve uma revelação. Sim. Genor Truque deve ter envolvido nessas ideias. Aquelas revelações que a gente vê muito, né? E a pessoa começa a atrair os seguidores, né? E eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, o que esse camarada está falando desse povo ali, né?
O que esse Tá povo vai hipnotizando um ouvir? monte de pessoas e as De pessoas repente, eu pensei carentes de uma nisso. mensagem vão atrás. Exatamente. O homem está muito carente hoje. Né? Dos coaches. Esse pode ser um coach da fé também, né? Exato. Pode ser. Pode denominar como coach, sim. Hoje a gente está falando dos assuntos do final dos tempos, pautados em algumas teologias também, né? Teologia, a teologia esfria. A melhor teologia que existe é aqui de bota de joelho no chão. Quando a gente conhece, igual É o a que pastor te tá falando. confronta, se não te confronta, Então hoje a gente está falando um pouco aqui, pautado no que o Alistair McGrath, é lógico que não vai dar tempo de falar, cuidado para não perder a página, não vai dar tempo de falar um monte de coisa, só umas citaçõezinhas básicas, para que o pastor, o Nivaldão aí, fale mais sobre o final dos tempos. Os senhores têm visto a apostasia da fé, o pessoal desviando muito da fé, como está esse negócio aí? Porque, segundo Mateus também, os textos é um princípio de que Cristo está às portas. e teria uma apostasia mais, tipo assim, que você olha e fala, não, isso daí tá mais evidente tá em grande número. Esse tipo específico de apostasia, se existe. Eu acredito que sim, a apostasia está dentro dos nossos olhos, né? E a gente viveu um período agora terrível, né? Esse período eleitoral aí. A gente polarização, né? A gente viu aí, nossa, eu fico preocupado, porque é a fé que a gente tem, né? E a gente viu coisas berrantes, né? Absurdas, que vai dificultar a gente até pregar o evangelho, né? Claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é poderoso com o Espírito Santo, né? Mas vai, pra gente que prega a palavra, a gente vai ter mais dificuldade, né? Porque a pessoa vai ali e faz uma profecia e essa profecia não acontece, né? E não são poucos, né? A gente observou que são muitas pessoas que profetizaram e a profecia não se cumpriu. Não é profecia, é profetada, né? Então, é profetar depois do coração da pessoa e realmente a apostasia está acontecendo sim. Na verdade, pastor A gente vê mesmo, claro, isso aí, né? Não, na verdade não são muitos não tivemos profecias que deram certo. Ninguém profetizou. Não, todos, a maioria errada, né? Não, 99% errou. 99% errou. Exatamente. Mas os falsos profetas também fazem as coisas também, né, pastor? Vocês já viu uma profetada já? Pode ser uma pessoa fraquejar na fé, né? Esfriar na fé. E o irmão fez até uma pergunta logo no início, e nós já temos visto alguns sinais no céu. E a própria Bíblia nos revela sobre isso, né? Que os apóstolos pediram o sinal do final dos tempos. E Jesus chega até e responde para eles, olha, vocês olham para o céu, você vê lá quando vai chover, sabe quando vai fazer sol, né? E também fala, o próprio Jesus Cristo nos dá essa dica do final dos tempos. Guerras, nações contra nação, filhos contra pai. Pestes, fomes. Isso, e até aqueles que se diz ser firme na fé, Jesus Cristo nos dá um alerta. Cuidado, você que se diz que está firme, para que você não Cuidado caia. para que não caia. Então nós temos vivido a ter no nosso meio familiar, tanto de sangue quanto da palavra, se desviar, se ver, não, vou viver minha vida, assim é que tá bom, não quero nem saber, depois eu volto a seguir a Cristo. E isso pode ser muito tarde. Se der tempo, né? E uma das coisas que eu fico assim, um sinal que a gente pode ver verdadeiramente que está acontecendo ao final dos tempos, é sobre essa guerra agora atual ali da Ucrânia e a Rússia. Eu fico pensando como é que uma pessoa pode ter um coração tão endurecido e tirar a vida de outros, muitos, né, ser humano. Algo satânico, né? Então já tem um outro que é mais resistente, o presidente lá da Ucrânia, né? Ele é mais resistente ali, eu acredito. Será que ele tem uma orientação de Deus para resistir a essa carnificina? Então, assim, né? Nós sempre temos comentado, eu, o Elton, o Gabriel, a gente vem comentando sobre a questão de que sim, Deus resiste o soberbo, Deus resiste o orgulhoso. Sim. E a gente vê o perfil do Vladimir Putin, um perfil de arrogante, de orgulhoso, de soberbo, porque contudo ele quer mostrar para o mundo que ele tem o maior poderio bélico
e de exportação de armamento. E ele faz o que ele quer e quando ele quer, né? E o comportamento dele é como o comportamento de Nabucodonosor. Se você vai olhar, ele não baixa. Você tem a OTAN aplicando as sanções, Estados Unidos, aquele bloco lá em cima aplicando sanções e ele não arreda o pé. Então, o que parece que ele é um cara que Deus está resistindo a ele, e ele tem um comportamento de Nabucodonosor, aquele rei lá da... Pastor de igreja há muito tempo e tal, já viu bastante coisa, né? Mas qual foi a coisa assim mais difícil que um pastor tem que ver? Porque o senhor está pregando, está guiando as ovelhas, está ali vendo, está pregando, falando e anunciando o evangelho. Mas sobre essas questões no final dos tempos, o que o senhor já viu na sua igreja, assim, ó, não a atual, mas nesse tempo do seu ministério, que mais assim deixa o senhor como um ministro de Deus impressionado acerca do pecado, assim, né? Como que as pessoas que ouvem o evangelho conseguiu fazer esse negócio? Que é uma marca assim, ó, da apostasia. Eu acho que a gente está vivendo agora, né? Agora, né? Esse julgamento daquela moça lá, né? A pastora. Flor de Lis? Flor de sim, Lis. Flor de Lis. É uma coisa absurda, né? Absurda. Um Tem escândalo uma igreja, evangélico, né? é um líder de igreja e acontecer aquelas coisas absurdas de assassinato, Traição, né? Tanta coisa. Orgia, né? Isso ali, a gente queira ou não queira, né? Ali está falando de igreja, né? A pessoa é um pastor. Agora, aquilo mancha, né, o evangelho. Mas eu acho que isso aí que eu vi ultimamente, né? Como tem acontecido muitas coisas no mundo, né? Em relação, assim, essas coisas que você está falando, né? Que Acontecer e acontece todos os dias, né? Acontece. Olha, por exemplo, eu fiquei muito... apesar que a liderança evangélica, né? Acontece muitas coisas. Por isso que a gente não pode pôr não deve pôr confiança, a palavra diz, né? Que a gente não deve confiar no homem, mas confiar em Deus. Então a gente tem aquela pessoa que você gosta, você gosta de ouvir, né? Aí depois você percebe que Deus O pastor. aquela pessoa caiu, ou aquela outra caiu, poxa vida, você fala, poxa vida. Mas depois a gente vai pensar, poxa, o cara é homem, né? Não vigiou, cai mesmo. Né? Então, a gente vê muitos líderes caírem, né? Líderes importantes que pegavam o evangelho aí e enchiam estádio. E a gente viu essas coisas acontecerem. Né? E isso que você falou, né? Dessa moça aí. A gente fica com dó, né? Porque tem gente que fica, não, tem que morrer mesmo, não sei o quê, tem que ir preso, né? Até ouvi crentes falando sobre aquele rapaz que se converteu, né? O que matou o Guilherme de Pádua. Né? Nossa, eu fui ver os comentários dos crentes falando da pessoa. Eu falei, pô, mas já foi na mudança tem das que queimar no pessoas. inferno, né? Mas na verdade a palavra deveria ser contrário, né? Isso. A gente acredita na transformação das pessoas, não acredita, pô. Tá pondo em A xeque, pessoa né? o cara arrependeu, pô, fazer o que ele fez um erro, cometeu um erro, deu ouvindo o diabo, sei lá, seus egoísmos. Mas a gente vê essas coisas e crentes fazendo isso, a gente fica preocupado. Né? Acho que está faltando isso aqui, né? Nessa atitude, pastor, nessa atitude aí dessa mulher, esposa do pastor, né, Flor de Lis, e isso faz com que nós, como seguidores de Cristo, isso coopera para que a nossa fé venha esfriar, porque nós temos um líder de igreja, uma líder da igreja, a família, tudo ali na igreja, e a gente está ali congregando, de repente se depara com uma cena dessa. Isso coopera para que a nossa fé venha esfriar? Isso daí é um exemplo claro de fim do mundo mesmo, né? Não coopera. Eu, particularmente, Nivaldo, defendo que o salvo é salvo para sempre. E ele não perde a sua fé. O salvo para sempre. Porque assim, eu defendo, Nivaldo, que não pode existir meia grávida. Portanto, não pode existir meio salvo. É impossível. E também, aí tem um paradoxo aí. Porque a Bíblia fala assim, que é inevitável que venha o escândalo. Mas há daquele por quem vem o escândalo.
Porque essa questão ela tá colocando em xeque os seus pequeninos, né? Porque esse escândalo ele vai afastar os seus pequeninos. É o contexto desse texto aí. Mas eu ainda penso que não. Que o que é salvo, ele não vai perder sua fé. Porque Jesus Cristo nos alerta sobre isso. Sim. Eu que me julgo que estou de pé, estou firme na palavra, Ore para que não caia. para que eu não caia. De repente, na minha igreja, acontece um lance desse com o pastor, a esposa do pastor, a família toda. Então tem uma condicionante. Se você está em pé, ore para que não caia. Então você tem uma condição de sujeitar a Deus, que orar é sujeitar. Eu acredito que coopera, mas não para a gente esfriar a fé, coopera para a gente ficar alerta e manter a nossa fé, né? Então, até Paulo escreve, né? Quando ele escreve aos Coríntios, vai dizer lá que importa que essas coisas aconteçam, né? Sim. Para que são aprovados se manifestem, né? Então, essas coisas vão acontecer de ruim, ela na verdade, ela coopera para o nosso bem também, né? A palavra também diz, né? Porque nos tudo prova. coopera para o bem. Exatamente. Então eu acredito que a gente fica mais alerta, a gente põe uma marca de molho, cuidado para não tropeçar, né? Isso. A gente mantém os passos mais firmes, né? Em Cristo. E 1 Coríntios 5 fala, ó, esse cara aí tá no pecado, vocês estão sendo coniventes, chuta ele para fora para Satanás acabar com ele. Mas contudo ele seja salvo como que pelo fogo, né? Então, A alma ainda. isso é a defesa de salvação que você estava falando, mas o escândalo, a gente está vivendo isso agora, né? Os escândalos têm acabado com as comunidades sérias. As comunidades sérias estão fechando as portas, isso é um problema, né? Mas é por causa também da infantilização do povo. O povo está sendo infantilizado e não tem mais aquela maturidade. Banalizaram a fé, né? Aí acontece um escândalo, essa comunidade não presta, vou para outra. Acontece isso ali, o evangelho descartável. Perde a Né? credibilidade. Produto, né? O evangelho é um produto, exatamente isso, né? Descartável. Não é isso, Nivaldo? Certo. Ou não? Você já recebeu uma profetada, não já? Eis que vos digo, varão. O evangelho ele não pode ser produto, né? O evangelho, o Paulo fala que é poder de Deus. Isso. O evangelho é poder de Deus, né? Para a salvação. Né? Agora, existem os libertadores do evangelho. Por isso que Jesus deu chicotada nos falsos profetas. Se vacilar, vai tomar chicotada. E essa profetada aí também eu já presenciei, ter conhecidos, né? Que está em determinadas igrejas, doar tudo que tinha, carro, vendeu casa, porque ia ter uma mansão, ia ter todo esse retorno. E de repente, Não arrumou nada. não aconteceu nada e ele ficou pior. Ainda fala, não, é culpa Não, de você não Deus. está tendo sucesso porque sua fé é pouca. Se você tem uma bênção que Deus te dá, eu acredito que eu tenho que zerar por aquela bênção e não ficar querendo mais. Você vê que é a falta de conhecimento das pessoas, né? Quando a gente entende o evangelho, o cristianismo, né, a gente entende que tudo é de Deus. Como é que você vai dar uma coisa para Deus que é dele, né? Então tudo é dele, tudo que a gente tem é de Deus, né? O nosso carro, a nossa família, os dons, os talentos, tudo é dele, né? Agora a pessoa que não conhece, aí a igreja fala, não, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, mas é ele da igreja, porque a igreja precisar está aqui. Precisa disso, a gente vai ajudar, a gente vai contribuir, né? Assim. Mas a pessoa não tem o conhecimento, aí entende que tem que vender a casa dele não sei da onde, tem que tirar o dinheiro da poupança e dar tudo. Esses dias eu vi um programa lá que eu fiquei abismado. Só tinha que dar o dízimo em dobro. Eu falei, pô, mas como é que é? Era 1.000, tem que dar 2.000. O dízimo já não está servindo, tem que estar em dobro. O outro inventou o trízimo, né? Ele dá 3 vezes. Mas você vê a ganância das pessoas, né, em relação a dinheiro, né? É uma ganância absurda, né? Então, pastor Paulo, é exatamente isso que aconteceu com a Flor de Lis. Paulo fala para Timóteo em Timóteo, Paulo fala para Timóteo lá no livro de Timóteo o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a conclusão do inquérito que foi fechado por causa do Flor de Lis é porque os promotores disseram lá no processo que ela admite que ele estava cuidando das finanças do dinheiro da igreja, do show que ela realizava e de toda a renda que tinha por trás da família lá, quem administrava era ele.
parece que ela está ficando incomodada com isso. Então foi melhor ter matado ele, assassinado o marido, para tirar ele. Então, quer dizer, a raiz de todos os males, qual foi? A morte do... Pelo amor ao dinheiro. Agora, implicações teológicas, pastor. Existem 3 linhas teológicas aí. A igreja vai até a metade da tribulação e é arrebatada, segundo a visão dispensacionalista. A igreja nem passa pela tribulação, nem passa, já é arrebatada. Ela vai até a metade, é arrebatada, e a igreja passa pela tribulação inteira. Identifica o falso profeta e se encontrará com Cristo, certo? Aí tem um monte de coisa no meio que a gente não vai, que não dá tempo. Mas o senhor defende qual visão? Eu defendo que a igreja não passa. Não passa, aí, tá vendo? Uma visão diferente e o povo gosta Porque disso. a palavra vai dizer que o Senhor nos livra da ira, né? Então, eu acho não, tenho certeza, né? Que a igreja não passa, né? Quando vier esse tempo, a igreja vai ser arrebatada, né? Vamos lá, pastor, eu Também, amém. Mas eu E fico Mas Jesus mandou orar, ele mandou orar, né? Sim. Ele mandou orar para que isso não aconteça no inverno, né? No Então, sábado. já Então, tem vamos um orar. problema aí. Vamos orar para que não aconteça no inverno, né? No sábado, né? Mas E que não aconteça também na período da tribulação, Jesus. Então, A pergunta que você falou, nós já estamos no inferno, né? Nós já estamos no inferno hoje. essa é a visão que fala. Sim, tem 3 visões, essas 3 visões todo mundo consegue defender tranquilamente, mas essa visão é a visão que nós chamamos de visão mais romântica, que é a igreja noiva do Cordeiro e tal. E, seria muito bom. Mas se a igreja passa inteira a tribulação inteira, a gente tem que se acautelar também, né? Então todas as visões aí têm as suas bases. Ivaldão ia falar? A minha base que eu vejo assim, né? Que a igreja ela passa por a tribulação. Então, pelas pequenas coisas. Noiva do Cordeiro. Pelas pequenas coisas que nós estamos vendo, que é o sinal do final dos tempos. Sim. Então, eu acredito que nós já estamos passando na tribulação. Conforme nós falamos aí da família do pastor que foi assassinado, falamos dessas guerras. Já está acontecendo, aí, né, irmão? isso para mim é uma pergunta. Não é uma tribulação, não já está prevendo, conforme a Bíblia nos ensina. O princípio das dores. E ele pede para que nós oramos para que quando chegar o dia da vinda dele, não seja no final de semana que não esteja chovendo, então essa tribulação vai ser maior. Então eu acredito que nós já estamos, a igreja em si, De certa forma já passa. Já está sendo Já aprovado. passa. Já está sendo aprovado, Eu quando tenho oportunidade de ministrar alguma coisa, eu falo dessa visão que eu quero que isso aconteça. Mas É uma coisa do nosso coração. teologicamente, eu entendo que passa, a igreja passa pela tribulação também. Mas eu queria muito ser arrebatado e não sofrer nada. Acabei de analisar que vai acontecer arrebatamento e nem todos vão subir, né? Aí você tem a questão das virgens, até aqui em seguida, né? Quando você fala dos finais do tempo, em seguida o capítulo 25 de Mateus vai falar da parábola das 10 virgens, né? Então tem um pessoal, inclusive mandaram um vídeo essa semana para mim, eu falei, meu Deus do céu, não quero passar por isso não. O fim dos tempos, Jesus vai bater e todo mundo chorando. Essa passagem aí é uma polêmica. Então, vai muita gente ficar aí. É legal essa passagem. E a palavra vai dizer que eles vão ter que pagar com a vida, né? Porque não viveu como a Bíblia diz para a gente viver, né? Na prática do Evangelho, viver a vida de Cristo. E tem muita gente que não quer, está com o pé aqui e não quer lá, né? E fica a vida toda esse negócio. Não se entrega totalmente a Cristo. Né? A gente tem que se entregar totalmente. Porque a gente vai ver uma vida assim, meia boca, como você falou aí, né? A gente tem que se entregar para ele, deixar ele cuidar da gente, né? Aí quando tiver o arrebatamento, a igreja sobe, né? Agora quem não subir vai ficar aí. Enquanto a tribulação, não sei só porque, enquanto a tribulação que eu digo que nós vamos passar, ou já estamos passando, é conforme o irmão até falou aí para mim. É um dia de prova pela minha fé. Eu vou ver muita coisa ali, eu tenho que continuar firme. Todo dia é um leão, todo dia é um leão. Cada dia um leão. Então eu acredito que isso aí já é uma prova de fogo para nós que se dizermos ser seguidores de O Paulo Cristo. vai dizer para Timóteo lá que tem que ter uma fé não fingida, né? Que é a fé verdadeira, né? Aquilo que ele aprendeu de Paulo, que Timóteo aprendeu da mãe, da avó e de Paulo, né? Só que aí tá, essa questão da fé verdadeira hoje em dia
toda distorcida, porque a fé verdadeira é quem tá dentro da igreja de terninho, cabelinho pro lado, pegando dinheiro dos irmãos. Aparência, né? Aparência, exatamente, é uma aparência a fé verdadeira A hoje. fé verdadeira É distorcida. é aquela que a gente vive em Cristo. Né? Exatamente. A vida de Cristo. Né? E sobre essa questão dessa fé verdadeira, eu penso o seguinte, que por exemplo, é como o Everton falou bem lá no começo, de que a Bíblia, ou a teologia tem que nos colocar Joelho, prova, né? Ok, beleza, realmente. Então a Bíblia também, ela traz à luz aquilo que é de pior em nós, né? Então, por exemplo, a gente Exatamente. Tira, escancara os tinha transtornos. o que é de pior, mas para juízo. Então, por exemplo, a Flor de Lis, ela era uma cantora gospel de sucesso, que ela conseguiu o parlamentarismo e tal, e daí ela era muito admirada, ela estava lá ela estava, né, naquela ascensão, né? Aquela igreja poderosa, ela tinha construído uma igreja muito grande, muito poderosa, a igreja dela, o Ministério Flor de Lis. Esse tipo de ministério elege candidato para prefeito, para essas paradas. Que é um casamento herético e Jesus não está nesse tipo de casamento. Candidato XYZ, o problema é deles, a Bíblia não compactua com a política. E daí a palavra foi e mostrou quem realmente eram essas pessoas que estavam se escondendo. Ó, por exemplo, quando ele foi assassinado, mostra vídeos dela chorando e pedindo punição. É igual o Davi, mano. Tava pedindo punição, ela É uma tava atriz. indignada, mano. Ela era É uma atriz, né, mano? atriz. E ela fala, não, eu só escutei os tiros e pá, pá, e ela fazendo aquilo ser real mesmo, Exato. tornando um cenário real. Então, tipo, ludibriando todo mundo. Agora, agora tem uma coisa que é legal. Nesse Mateus 24, se não me engano, parece que, acho que deve ser aí, diz que ainda não é o fim, é o início. Início de todos. Então a gente está passando por umas coisas que do senso comum diz que aqui é o inferno. E imagina quando essas coisas vier se multiplicando, a violência da violência. Sim, né? é o caos, a falta de Deus, a ausência de Deus só gera caos e caos e caos. Sim. Por isso que o pessoal fica defendendo que o inferno é aqui. Mas não, o Espírito Santo está na Terra. O maior representante de Deus na Terra são as igrejas verdadeiras, é os salvos. E se você não está fechado com esse povo que são salvos, a sua vida é caótica vendo aqui. Você pode ter dinheiro no que for aí, ó. Tinha dinheiro, não tinha feliz? Tinha dinheiro, tinha carro, tinha tudo. Poder. Ia pra Dubai, pra França, pra não sei pra onde. Aí, ó, caos. Tem Deus, é caos. É isso, né? Preferiu viver a vida sem Deus, né? Já estava O vivendo. Já estava vivendo. Optou pelo Deus Mamon, né? Aí caiu, a casa caiu, né? A casa caiu, né? Sim. Se ela for edificada sobre a areia, Cai. agora quando ela é edificada sobre a rocha, que é Cristo, né? Pode vir o que for, ela não cai, né? É o que a gente está tratando aqui, né? Essa coisa de permanecer na A fé. fé é verdadeira. É o final dos tempos, mas vamos permanecer na fé. Esses dois textos que falam aqui do fim dos tempos, uma coisa que eu achei interessante no texto é para a gente ter cuidado de não ser enganado, né? Sim. E Quando a os gente- nossos profetas conseguem fazer isso. Exatamente, quando você mantém a verdade, né? Você conserva a verdade, você conhece a verdade, dificilmente a gente vai ser enganado, né? Mas eu entendo Porque a também gente que as pessoas- conhece a verdade, né? Muitas pessoas também na igreja não querem saber da verdade, não. Elas querem saber do que conforta elas, do que vai confortar o pensamento, o coração delas. Sim. E, tipo, a verdade. É terrível, né? Inclusive eu estava mandar um texto aqui hoje do que a gente tem que fazer hoje como igreja, né? Ele coloca um posicionamento que nós como igreja, a gente sempre tem que se posicionar contra essas teologias erradas aí que estão, mas está minando, né? Os corações, essa teologia da prosperidade, meu Deus do céu. A gente tem que se levantar contra esse negócio, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é na eternidade, né? E as pessoas vão na igreja porque vai ser abençoada, porque vai receber isso, vai receber aquilo, né? E não tem aquele negócio, e a vida com Deus, e o compromisso, e o negar-se a si mesmo, né? Eu estava até lendo essa semana, que é aquela coisa de carregar a cruz, né?
Naquele tempo, quem carregava a cruz ia ser crucificado, né? Tinha que morrer, né? É a mesma coisa, quando Jesus fala carregar a cruz, a gente tem que carregar a cruz entendendo que a gente vai morrer nessa cruz. Né? A gente vai morrer, que é o negar a nós mesmos, né? E viver a vida de Deus, né? Viver a vida de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Então, nesse fim de tempo, a gente é que o Nivaldo falou aqui, né? A gente se aproximar mais de Deus, né? Buscar mais essa intimidade. A gente está alicerçado, né? Que a gente vai ver coisa aí terrível. Agora, A gente está no fim do tempo, né? e tem uma coisa que é interessante sobre a sua fala, pastor, no começo da sua fala, é que se admitimos que todos nós aqui 6 somos escolhidos, 5 somos escolhidos, o texto fala que o diabo se transforma em anjo de luz para que, se possível, Fosse enganasse até os eleitos. enganaria os escolhidos, os eleitos. Então não seria uma coisa assim, que você olha assim e fala, caramba, mano, eu não vou seguir esse cara é um imbecil da fé, né? Não dá para seguir. Não, os escolhidos são tipo o alto escalão da vida cristã, né? Porque você é escolhido. Então, quem é escolhido não vai levar o tombo da fé. Está escolhido, quem escolheu foi o general Jesus Cristo, escolheu ainda lá na eternidade. Mas o mesmo texto também diz que você poderia Se enganar. se enganar. É condicional. O texto tem duas vias do texto, né? Então, Tem a condição. Tem a condição de escolha e Se tem a condição, a possível. sua responsabilidade. Mas como não é enganado? Conhecendo a escritura, o pastor disse. Exato. Né? É isso ou não, Nivaldo? Já foi enganado, Nivaldo? Tá triste, Nivaldo? Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o cara é salvo em Cristo e esse cara tá triste. Ah, vai tomar um café, mano. Não estou triste não. Mas a palavra nos fala, pastor, que nós temos que Tem que estar compartilhar, reflexivo. tem que compartilhar o Vou beber de evangelho. novo, pastor. Tem um trecho aí dessa aí, das 10 virgens, Sim. que sai para esperar o noivo, né? Sim. E por que tem um momento aí que quando o noivo está vindo, as lâmpadas dessas aí, inércia e prudentes, acabaram. E elas pedem lá para as outras, opa, dá um pouquinho do teu azeite aí, e elas, Aqui não. as prudentes, Sabe o que eu negam. queria aqui? Lê, Bom. Dá referência aí, pastor, na câmera. Então, Mateus 25, o verso é o 7, ó. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Tá bom até aqui? Tá. Mas o que você estava defendendo em cima dessa Não, passagem? perguntando porque elas negaram. Ela tinha um azeite Já tinha. e não deu para as outras. Mas o azeite é dela, né? Mas as oito Cada um E vai não é. sair. é que Não, as delas não acabaram, porque a condição do azeite não acabar é você não dormir. foi prudente. Você, vai acabar, vamos colocar mais azeite. As outras dormiram, né? Dormiram. Cochilaram, né? E outra coisa, a salvação é sua, você não vai dar ela para ninguém. Você não vai pôr a sua salvação em risco. Porque se ela tivesse dado o azeite, você ficaria sem, não daria tempo. Né? De repente o azeite é suficiente. E a salvação é individual, né? E cada um tem que cuidar da sua salvação. Responsabilidade, como você falou. Você é salvo, agora depois você tem a responsabilidade de salvar cuidar. outros. De levar o evangelho e trazer outras pessoas para Cristo também, né? Mas você tem que manter essa Zelar salvação. pela salvação. Zelar, né? E Paulo vai dizer também que a salvação não é bem a força, né? É força, é luta todo dia nós estamos lutando. E vamos vencendo no nome de Jesus. E essa é muito legal essa passagem, porque tem 5 nesses, 5 prudentes. Então é o quadro da igreja. Tem metade que está mantendo a chama acesa da lamparina, né? Porque o azeite é para manter a chama. E as outras estão nem aí, liga de qualquer jeito, e apaga e cara. Eis que veio o noivo, é uma voz que grita, né? E agora? Aí começou o corre-corre das que estavam com a lamparina apagada. E os outros, tá suave, o noivo tá vindo, deixa vir. O restante ficou em choque. Eu estou lendo um livro, eu até aconselho vocês lerem. Como é que se eu lembrar o nome agora? Entre os pobres. É um rei entre os pobres. E aí eu estava lendo, e quando você falou do casamento das virgens aqui, eu estava lendo e ele mostrando, né? Ele tinha ido visitar um
um líder religioso na Índia, e esse líder é muito famoso lá no lugar, fundou muitas igrejas, várias vilas, né? E ele foi atrás desse líder, né? Só que lá tem a perseguição, a gente sabe, a Índia ela é um país democrático, mas existem muitas religiões, né? Milhões, né, de religiões. E existe a perseguição também, né? Quer tirar umas férias na Índia, pai? Eu já fui lá, né? Já foi na Índia? Eu fiquei 13 dias lá, eu e minha esposa. Ah, você tem Nós que estamos até coragem. começando hoje de manhã em casa, Um no monte de café. jack lá na Índia. Até falei para vocês que eu fazer um café, a gente vai ter um café em casa com os filhos. Sim. E aí nós ficamos 13 dias. Mas depois outro dia eu conto a história para vocês. Mas você foi na parte dos burgueses, você foi na Não, parte dos senhor, eu boys. fui na Qual lugar da Índia? a ideia da viagem era visitar as escolas Dalits, Ah, que é aquela caça mais desprezível, né? é as que trabalham para os outros. Já para os pobres, né? Aqueles que limpam a fossa, que limpam esgoto. Olha o sistema, como é o sistema. É um terrível, demoníaco, diabólico, né? O pessoal botou a Shiva lá? Como? Shiva? Sim. A gente visitou essas escolas durante 13 dias, né? Porque a gente construiu uma escola lá na Índia. A gente... A Brasil para Cristo fez uma Brasil pra escola. Cristo. A Brasil para Cristo fez uma escola na Índia. Sim, sim. E a igreja do Sócio Profeta não tem escola em lugar nenhum. Então, uma escola... Já estamos fazendo outra Ah, agora. que Deus. Estamos fazendo Louvado outra. seja Deus. Então um dia eu venho aqui só para a gente falar sobre Sim, missão sim, missionária. Isso é bom, isso A é bom. gente tem, por exemplo, nós temos trabalho missionário na África, na Europa, na América E Latina. nós vamos fazer o podcast lá, hein? Deus abençoe, acredita, bicho. Amém, amém. Um cristão de quebrada na Vou Índia. botar essa mesa no meio de uma praça lá e estamos aqui na Índia. Aí os caras já vão dar uma flechada nesse cara, porque o pote é maior. Aí já vai baixar e corre. Então ele estava falando daquele líder, né? E aí ele foi visitar esse líder, encontrou e ele estava dentro lá e de repente ele sabe quando vem aquele barulho e tal, eles pensam que é um militar que vem pegar eles, né? Prender e tal. Ele estava dentro daquele barulho e falei, e agora vai ser agora não ser preso, os caras vão zoar nós e tal. E daqui a pouco eu ouvi o tambor, né? Bate o tambor, pá, pá, pá. E eles ficaram assim assustados, aí começou a tocar os instrumentos, né? Aí eles saíram assim à porta e quando eles viram, eu vi um sheik montado num elefante, Cara, aquelas. É turba que chama, né? Turbante. Aí eles olharam assim, cara, não é os caras que vêm perseguir nós, não. E aí ele se informou, falou, não, o cara está convidando para o casamento da filha dele. Nossa. Não sei, sai, vão para o casamento da filha Convidando dele. todo mundo? Todo mundo, né? E aí o casamento lá é igual o casamento judeu, é 7 dias, né? 7 dias de festa, aí ele 7 ficou todo dias de- feliz. Mas os caras- né? Eu tô indo pra festa. A festa do cordeiro, né? É. Tipo, Mas eles bancam ele não estava preparado, porque ele estava com medo. Mas eles bancam tudo, pastor? Eles bancam tudo, porque os caras são o que É os donos dos petróleos eles lá. mandam. Mas aí os pobres vai? Ah, vai, eles convidam todo mundo, né? Caramba. É uma festa no lugar, né? Aí todo mundo vai. Vai. Isso remete a um uma texto história Até assim. Jesus foi, né? Jesus curou ele. Mas o Jesus era o rei que sentou com os escravos. Isso remete a um texto bíblico, é o que o Rivaldo ia falar. É. Jesus Eu mandava. estava ao fim dos tempos, né? Eu estava lendo sobre esse episódio de Jesus no casamento, né? E a gente vê, hoje as pessoas fazem aqueles milagres e filma e mostra e tal, né? E Jesus lá no casamento, ele estava dançando, acho que estava, né? Porque casamento Jesus era popular. Daqui a pouco a mãe de Jesus acabou o vinho, e agora? Né? Mulher, o que tem contigo? Aí Jesus, do nada ali, daqui a pouco tinha o melhor vinho sendo servido, né? Jesus não bateu na mesa assim, ô pessoal, agora vai sair vinho bom aqui, vou fazer um milagre, né? Todo mundo pode filmar, pode Quem acredita ver. fala amém, aleluia. É. E Jesus não falou. E não tinha horário e hora marcada, igual as placas das igrejas. É. Culto de Gente, libertação. vai acontecer. Ah, mano. Jesus é bem discreto, né? Discreto. Nos seus milagres, nas suas ações, né? Fazer tudo quanto ele mandar, né? E os caras iam lá servir igual o Lázaro. Ó, vai lá e remove a pedra. Então, o pessoal também tem que servir a Cristo, né? Ah, E ele não levou crédito, né? Porque o dono da festa ninguém ficou falou. falando quem foi que fez, É, quem ninguém deixa eu fazer.
Nem souberam. Né? O importante é que o vinho estava lá. É. E a festa não acabou. E Jesus estava presente. Jesus presente, Boa. Então é isso, gente. Muito bom. E aí, mas pastor, na Índia lá, vocês estavam na Índia, certo? A escola tem, como que é? Tem o nome da escola, o Brasil para Cristo e tal? Essas que a gente foi, elas foram organizadas pela OM, né? A Organização Mobilização. Eu acho que até uma igreja batista, né? As pessoas Tem uma missionária que veio aqui antes da pandemia, ela falou, na Índia você tem duas perspectivas. Primeiro, Jesus está longe de voltar quando você vai para a Índia, quando você vê. E segundo, você precisa voltar na Índia de novo, porque lá é carente do evangelho mesmo, né? É verdade. Entre os Dalits. Hoje a gente tem, nós temos a igreja Brasil para Cristo, lá é a Índia para Cristo, né? Tem 50 igrejas dentro da Índia, né? Quantas? 50. É que um pastor que é brasileiro, ele é indiano, nós coisas com brasileiro. Aí ele fundou essa igreja e depois ele fez contato com a igreja do Brasil, porque precisava de recursos, essas coisas, né? E a gente passou a adotar e a mantê-los lá, né? Cada igreja do Brasil adota uma e mantém mensalmente com X, né? Essa parte pobre aí, Acho que é 650 reais. é ruim mesmo a parte pobre lá? Não tem saneamento básico, água Nossa, potável? eu fui em lugares lá, o Everton, que realmente a gente ficava abismado, onde é que as pessoas moram, né? Hoje aqui também no Brasil tem, né? Nós fomos num lugar lá na aldeia, que a pessoa morava, parece que tinha 2 pés de pau assim, né? Uma cobertura assim de lona, né? De lona e dentro, ali debaixo morava uma criança, né? Tem uma criança ali dentro. Por que ela estava lá? Porque a mãe foi trabalhar, né? Ela estava lá dentro. E o banheiro? O banheiro é coletivo, não tem banheiro para todo mundo, né? Tem aquela aldeia e às vezes tem o banheiro coletivo, não é todo lugar que tem também não, né? Acho que é bom a gente assistir esses filmes da Índia que eles mostram muito. Nossa. No Netflix tem muito esses filmes da Índia, né? E aí você vê, tem lugar que não tem banheiro, você tem que fazer necessidade atrás do mato, lá, atrás da pedra, né? Difícil. Mas esse lugar que a gente foi tinha um banheiro coletivo, né? Mas a pobreza é muito extrema, né? Extrema. Bem extrema, né? Uma coisa também que deixa a gente muito chocado é onde está sendo realizado hoje, né, a Copa. Eu assisti aquilo lá e fiquei indignado. Também aquele povo ali, os operários fizeram tudo aquilo, não tem condições de viver num local daquele. Não, teve um jovem que estava trabalhando lá, que 20 anos de idade, morreu de tanto trabalhar, cara. Fadiga, morreu de fadiga de trabalho. No Catar, as mulheres não podem falar em público. Você sabia que no Catar as mulheres que vai aparecer na Copa são todas as turistas, porque a dos nativos tá tudo preso dentro de casa de burca? É isso que você tá dando embora, irmão. Não tem verdade, é verdade. Muitas vezes nós aqui brasileiros, talvez até lá na Índia mesmo, conforme o pastor está comentando aí, nós trabalhando de faxineiro, ganhando salário mínimo, tem uma condição de vida feliz, né? Estável, enquanto que esse pessoal lá numa cidade que é tudo praticamente de ouro, tudo sofisticado, tanta tecnologia. Uma cidade de primeiro mundo, né? E o operário lá numa situação. E esses operários, eles vêm de outros países, Sim, são para trabalhar lá, é tipo o regime de escravidão. Escravidão, cara. Não tem condição nenhuma no lugar que eles moram, né? Que eles Não. vivem lá, né? Foi dado um dado que a Copa no Catar foi o local onde mais teve problemas com mortes, né? Por força de Morreu trabalho. bastante gente, eu vi na Como que os reportagem. caras me fazem um evento num lugar desse? Os caras tá interessado com o povo, não tá nada, cara. É o dinheiro, né? É um evento capitalista, né? Que Exatamente. visa o lucro, né? O objetivo do capitalismo é o lucro, então eles fazem para ter o Capital, lucro. Né? Você vê que até a seleção, vamos fazer uma crítica na seleção, né? Você vê que até a seleção brasileira, ela tem essa coisa de valorizar os jogadores europeus, né? Que são brasileiros que estão na Europa. Então, tanto jogador de bom que está aqui no Brasil que querem comer na bola, né? Nem chamou, né? Chamou o pessoal que está na Europa. E os empresários são os sheiks de lá mesmo. Então, eles querem o quê? Valorizar o jogador para poder, quando vender e se ganhar a Copa, É o valoriza, mercado. né? É o dinheiro, é o dinheiro. Na verdade, Tudo gira em torno da realidade do dinheiro, né? Eu até estava pensando aqui, fim dos tempos é assim, por quê? Porque a gente está vivendo um momento de
de concentração de renda, né? O acúmulo de Por exemplo, capital. essa semana foi conferência missionária nossa lá, acho que é 33ª, e tem uma irmã que ela testemunhou lá, ela está no Haiti, né? E ela estava falando, o Haiti, 10% da população é rica, né? Concentra 10% do valor do PIB lá, né? E os 90% é tudo miserável, né? Você tem uma igreja que é pobre e tem uma igreja que acredita mesmo em Jesus, é uma igreja de rico. É uma coisa, Paradoxo, né? é uma desigualdade terrível, né? Que é um sinal também dos últimos tempos. Sim. Né? A concentração de renda, ninguém está preocupado em criar emprego, o cara está preocupado a bolsa subir, o dólar subir, aquelas coisas. É um dos sinais também que a gente está vivendo. Né? Sim. Um dos prenúncios. Eu acho que a igreja, não é que eu acho, a gente falasse uma palavra errada. Acredito. Eu acredito, né, que a igreja ela tem um papel fundamental nisso aí, né? Porque a igreja ela tem um entendimento de como Cristo quer que a gente viva, né? Como é que nós temos que viver como cristão, né? E esse livro que eu falei para vocês, lá fala que hoje nós somos 1 bilhão de cristãos no mundo, né? E o autor fala, você já pensou 1 bilhão de cristãos vivendo a graça de Deus, praticando a graça de Deus, o amor de Deus, como tem que ser vivido mesmo? A revolução que a gente vai provocar no mundo Muita revolução. é 1 bilhão de gente, né? São 11, agora nós somos 8 bilhões, né, Sim. de população mundial. Tá perto, né? São 6 algarismos. É. É perto, não é longe. E começou com 12, né? Começou com 12. O que é isso? É um milagre de Deus, né? Começou com 12. Em 2 anos, os apóstolos e os discípulos ganharam a Ásia. É, 2 anos. São Francisco fala que foram conhecidos primeiramente como cristãos, eles já estavam para os lados da Turquia, quando eles foram conhecidos como cristãos. E o nosso podcast é isso, é denunciar, é falar das coisas que estão acontecendo, porque a gente não deve nada para ninguém, a gente deve para Cristo. Se fosse mensurar o tamanho da salvação que nos foi dada, não tem dinheiro que pagasse, né? O rei, Deus que abriu mão de ser o rei, foi carpinteiro, ele se fez pior que nós e foi pendurado no madeiro, né? Então, mas agora onde ele está? A destra do Pai para nos dar salvação, e já nos deu salvação, né? Aquele que crê já está salvo, mas quem não crê tem que presente, já está condenado. Presente. Você vê que esse texto é uma ação da própria pessoa. Se ela não acredita, ela mesmo serve o seu destino. Se condena, né? Não é Deus que está condenando, né? É ela que está se condenando pela atitude dela de não rejeitar. Eu estava até vendo o Luiz Saião falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né? Essa coisa que a gente prega e as pessoas vão rejeitando, né? Né? O Espírito Santo bate no coração e a pessoa, não quer. Aí bate, não quer. E não quer. Negócio, É a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eles não aceitam o que o Espírito está falando para a vida deles. Né? As pessoas Essa querem mudança. a palavra que conforta, não a que confronta, né? É que aqui confronta, mostra quem nós somos, né? Legal. Somos pecadores. Jesus é o rei que se sentou com os pecadores, com os escravos. Escravidão ali no sentido do pecado mesmo. Né? É verdade. Por o homem entrou o pecado no mundo, mas pelo Adão perfeito saiu. Você estava falando e eu estava lembrando dos hábitos, né? Por que essas escolas, né, que foi feita lá, está sendo feita, né? É porque como os Dardes são uma casta inferior, eles falam o dialeto, né, deles lá, eles se comunicar. Eles não falam o inglês, que é a língua oficial da Índia, é o inglês, né, que foi colonizado pelos ingleses, né, que entrou lá para roubar tudo, né? A gente fala colonizado pelo inglês, não, entrou para roubar tudo o ouro, todos os diamantes e hoje a nação fica naquela situação, não é só Igualzinho os portugueses no Brasil. Porque o Brasil é muito grande, né? E é muito rico. Sim. Então a gente deu conta de se Mesmo alimentar levando um pouco. tudo que levar, ainda continua. O pau-brasil nem tem mais, né? Deve ter meia dúzia lá para poder gerar outros. Mas... Tava aparecendo aí umas notícias aí que tem uns empresários brasileiros mandando para o Brasil, para fora do país. Sim. Exportando aí. Fala que não tem, né? Fala que não tem. Então a intenção lá é construir as escolas, né?
para que essas crianças elas possam estudar o inglês. E estudando o inglês, elas têm, como é que se fala? Condições, né? Condições de evoluir, né? Sim, de deixar de ser escravo. Deixar de se fazer aquele serviço que elas fazem. Deixar Né? de ser escravo. E essa é a intenção das escolas dálitas, né? Que aí Mas eles vão saindo, né? é uma geração para que isso aconteça, né? Uma geração medida a cada 40 anos, né? Segundo o nosso IBGE. Então o problema do escravo, de lidar com o escravo, é a mente escravocrata que ainda é. Por isso que o povo ficou vagando 40 anos no deserto. Então vocês pensam como escravo? Tá adorando o bezerro? O Egito está neles. Tá, então vamos esperar a próxima geração. Vamos educar eles segundo a lei agora de Moisés. Agora a gente tem um livro para vocês estudarem, né? Mais ou menos esse processo, né? Um processo cultural. Aqui a gente tem quantos anos tem, irmão? 66. 66. A idade do Fusquinha, mesmo? 67. 67. Estava pegando o gancho aqui do pastor, né? Que ele falando aí sobre o Espírito Santo, está continuamente batendo no corações de muitos para que essa porta se abra, para ele poder penetrar. Então como hoje é o dia da consciência negra, nós estamos sofrendo muito, eu estou de fora, né, sofrendo racismo aí, tem muitas pessoas da cor negra igual a minha, sofrem porque são taxados, são isolados. Meu amigo, se você tem Cristo no teu coração, a paz de Cristo habita em nós. Sim. Então eu não tenho esse problema. Eu entro em qualquer lugar que o rico, o branco, o preto, o louro, eu entro. Então eu não deixo isso ocupar a minha mente. Por quê? Porque no meu coração tem a paz de Cristo. Então o que eu digo, né, para os irmãos puros, né, e todos aqueles que sofrem discriminação, aceite Cristo, renda-se, conforme o pastor falou. O Espírito Santo está batendo ali, ó. Então ceda e tenha Cristo para que você possa viver em paz em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Diz que tua porta de paz. Então, que nós possamos ser assim. É isso que eu te dou esse conselho, porque eu não tenho sofrido e nem tenho me entristecido, não ando sofrendo por causa de alguém que fica com racismo para com o ser humano. A Bíblia nos fala, somos todos iguais. É que parece, né, com esse processo de polarização, quem sofre o racismo fica no estado, mas o problema não está em você, está no outro. Ele que está com o problema, né? Você vai falar? Eu estava pensando nessa questão da consciência negra. Inclusive a gente tem até um instituto, né? Ele chama Instituto Nelson Mandela. E ela trata dessas questões. Instituto Nelson Mandela, um grande nome, né? Legal isso que o Nivaldo falou, porque o irmão tem Cristo, né? Mas as pessoas que não têm, elas não podem aceitar, né? Essa coisa de racismo, de preconceito. Elas têm que entender que existe uma lei, né? Que é crime, essas coisas, tem que denunciar mesmo, né? Tem que ir na polícia, tem que buscar os seus direitos, para que os seus direitos sejam respeitados. Né? Agora, a gente tem Jesus, amém. Mas se um dia a pessoa discriminar o Senhor, você não vai ficar quieto. Né? Você vai ir atrás do seu direito, porque a gente não pode, se a pessoa acha que ela pode fazer tudo, ela não pode fazer tudo. É o conhecimento que nós temos da palavra. Então ela tem que ter respeito, né? Ela tem que ter respeito pelo negro, pela mulher, pelo indígena, o pessoal LGBT. A gente tem que ter respeito para as pessoas, não ficar perseguindo. E o pessoal fala que a gente não tem nada que aprender com os índios, mas é uns ignorantes, né? Ó, quando os índios saem para caçar, e sai uma família de indígenas para caçar lá, se uma ou duas famílias pegou a caça, eles não ficam comemorando e falando assim, vangloriando porque o outro não pegou. Isso é o fruto do capitalismo. Eles vão dividir para que quando eles voltem, as crianças recepcionam todos os pais de família por igual ali. Isso é muito louco, cara. A gente aqui, nós cristãos é que tem que aprender isso. Verdade. Eu ensinava história, né? E eu gostava de ensinar essa parte. A gente ensinava os alunos sobre a sociedade indígena. Ela é uma sociedade igualitária, né? Ela não é igual à nossa sociedade.
É isso que você falou. Você pescou um peixe, todo mundo vai comer esse peixe. E pelo menos um tiquinho vai comer. A hora que for recolher o produto da terra, todo mundo vai participar. Não tem esse negócio que o Chiquititas ensina, que o Carrossel ensina, não, meu pai é melhor que o seu. Não tem isso na aldeia? O pajé e o cacique não vai comer a picanha e dar o acém para você. Todo mundo vai comer igual. São os primeiros a dar exemplo, né? Vai dar. Os filhos do Lula é dono da Friboi, eu quero que baixe a carne, senão nós vamos denunciar aqui. A gente está chegando para mais um final de podcast Cristão de Quebrada. Semana que vem, hoje vieram nossos teólogos aqui das multidões. Semana que vem a gente vai explorar Alistair McGrath. Semana que vem nós vamos explorar. E é da editora Shed, a gente vai falar um pouco mais dele na semana que vem. Agradecemos a presença do irmão Nivaldo, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Pastor, você vai falar? Dá uma última palavra aos dois irmãos. Isso, serve para nós, podcast cristão de quebrada na quebrada. Acho que tudo que a gente falou, duas coisas importantes fica, né? A gente permanecer na fé, firme, viver o que Cristo nos ensinou, né? E a outra coisa é essa coisa do respeito, né? O respeito de um pelo outro, e é um dia reflexivo de pensar sobre essa questão da consciência negra e respeitar uns aos outros, e vamos criar uma sociedade aí fraterna, igualitária, e eu acho que esse é o ambiente que a gente quer viver, né? Nivaldão? Valeu, gente. Eu só quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui no meio dos sábios, para aprender um pouco mais. Que Deus abençoe vocês. Amém. Abraço. A África é a mãe do mundo.